Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota underline lá no Instagram. E hoje é dia de trazermos a nossa tradicional enquete dominical, não é? Trazemos a resposta à nossa enquete dominical. Para quem não passou a nos seguir, não é? Vocês vão ter durante todos os domingos uma enquete dominical onde traremos algum assunto relativo a licitações e contratos, algum caso concreto, a própria legislação, não é? A jurisprudência, sempre em cima de uma situação que traremos para discutir. Tá? Para quem nos segue, sabe que essa enquete já existe há mais de 2 anos. Temos mais de 100 enquetes dominicais já registradas, que podem as respostas serem assistidas no Instagram, ou quem tiver interesse vai lá no nosso YouTube, clica lá no nosso YouTube Leonardo Mota underline e temos lá uma pastazinha enquetes dominicais. Temos mais de 100 enquetes dominicais já respondidas. Vai lá, assiste, se gostar, curte também. Nosso Instagram também, se gostou da nossa resposta, também curte lá, tá bom? E vamos lá nos seguir, tá? Coloca lá os sininhos para sempre que tiver um YouTube, né? Um vídeo novo, você receber aquela notificação de que temos alguma novidade lá no nosso YouTube. Lembramos também que temos o nosso site, Leonardo Mota m.com.br, com muita informação, muito conteúdo. Inclusive, os regulamentos que estão saindo na sede, nós estamos colocando lá no nosso site. E lembramos ainda que temos um grupo no Telegram gratuito para quem quiser vir participar do grupo, vir tirar suas dúvidas, vir contribuir também, né, para que todos possamos nos ajudar, né, nessa área de licitações e contratos, tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa enquete dominical. A enquete dominical do último domingo veio tratar de uma questão muito interessante, né, recente demais, que é a instrução normativa da SEGES, que ela trata do termo de referência, né, e inclusive do sistema do termo de referência digital, lá do Compras, né, com algumas regras bem interessantes e que será utilizado para as contratações de bens e serviços na Lei 14.133, a nossa nova Lei de Licitações e Contratos. Então vamos primeiro ler a nossa enquete para depois discutirmos. Olha só. O órgão regulamentou a elaboração do seu termo de referência para a contratação de bens e serviços com fundamento na Lei 14.133, 2021, com as mesmas regras da IN-SEGES número 81 de 2022. Quer dizer, temos a Instrução Normativa número 81 de 2022 que regulamentou o termo de referência, e aí o que é que nós temos? Nós temos um órgão que regulamentou as regras do termo de referência para a Lei 14.133, semelhantes à IN da SEGES, né? Inclusive, lembrando que a própria Lei 14.133 permite que as outras esferas utilizem os regulamentos do Poder Executivo Federal. Então, imaginemos que esse órgão seja qualquer órgão, né? Municipal, estadual, federal, e que diz assim, nós vamos regulamentar o termo de referência para a nova lei com base na IN-SEGES número 81 de 2022. Pois bem, surgiu então a necessidade de mobiliar determinada secretaria desse órgão, né, tendo o processo sido instruído com o DFD, o documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, a análise de riscos, né, da contratação, a pesquisa de preço, concluindo-se, né, nessa fase de planejamento aí, depois do ETP, que a melhor solução seria a adesão a uma ata de registro de preços de um órgão X. Né? Entendemos que essa é a melhor forma de você formalizar seu processo de adesão, onde ao final, depois do estudo técnico preliminar, você vai concluir que de repente, ao invés de você licitar, você tem uma ata de registro de preço onde vai poder lhe atender. Né? E de repente você não vai evitar de ter um custo de uma licitação, ter todo o trabalho, todo o custo, não só financeiro, mas o custo de tempo, o custo técnico, o custo do tempo da sua equipe para licitar. Você de repente já tem uma ata que possa servir para atender a sua necessidade. Mas para isso você precisa fazer um estudo, planejamento, para ver se aquele objeto que está lá registrado atende a sua necessidade. E vamos dizer que o órgão chegou nesse momento. Fez o DFD, documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, análise de risco e a pesquisa de preço, e concluiu aí pela adesão. No entanto, não foi elaborado termo de referência pela área requisitante. Não é? E a nossa enquete pergunta: o parecer da assessoria jurídica deverá ser favorável nesse caso? Olha que questão muito importante. Não é? Uma questão onde há uma adesão à ata de registro de preço
Essa ata de registro de preço foi resultado de uma licitação. Vamos com o raciocínio. Resultado de uma licitação, onde em regra tem que ter havido o planejamento daquela contratação, onde deve ter tido um DFD, um ETP, um termo de referência para aquela licitação. O edital, foi realizada a licitação, foi homologado e nós temos uma ata de registro de preço assinada. Então, olha só, pessoal. A partir do momento que você faz uma adesão à ata de registro de preço, vamos entender primeiramente a lógica, para depois respondermos a enquete, você já tem no edital o termo de referência que obrigatoriamente o seu órgão carona que está pegando a adesão terá que seguir. Então, no primeiro momento, não tem sentido algum, não tem lógica alguma você, seu órgão que está aderindo, fazer um termo de referência para aderir a uma ata que é resultado de uma licitação, onde aquela edital tem um termo de referência. É um posicionamento, inclusive, lembrado pelo professor Abimael Torcati, do perfil Eu Te Ajudo a Licitar, onde já faz algum tempo, inclusive antes do que nós vamos trazer a norma federal, ele já entendia nessa linha de raciocínio, que para você fazer uma adesão, você não tem que elaborar um termo de referência, você tem que fazer um estudo para você comprovar que aquele edital, que aquele objeto que é registrado, na verdade, lhe atende com base nas regras do edital e do termo de referência. Inclusive, lembrando que se por acaso houver uma minuta de contrato ou não houver uma minuta de contrato, você não poderá criar uma minuta de contrato. Você não poderá criar um documento que não constava lá da minuta lá do edital, tá? E mais importante, as regras de contratação e de execução seguirão o termo de referência. É isso que o fornecedor está concordando, em fornecer o seu objeto, executar aquele objeto que ele tem registrado para você, que é órgão carona, daquela forma. E não você criar um termo de referência seu, próprio, e fazer com que ele siga. Não, aí você não vai poder fazer a adesão, tá? Então, pelo próprio raciocínio, então não tem sentido nenhum você ter um termo de referência. E aí, meus amigos, esse raciocínio foi trazido para a IN número 81 de 2022, que exatamente nosso exemplo está sendo seguido pelo órgão. E a IN, que regra o termo de referência para a Lei 14.133, para bens e serviços, traz o seguinte no artigo 11. A elaboração do TR é dispensada na hipótese do inciso 3º do artigo 75 da Lei 14.133. Que hipótese é essa? Essa hipótese, naquele caso, de dispensa de licitação, quando, durante o período de um ano, você poderá contratar por dispensa, quando a licitação se sagrar fracassada ou deserta, ou aquele valor da licitação estiver acima dos preços oficiais, foi devidamente comprovado lá que realmente está acima dos preços oficiais, e aí você vai poder contratar por dispensa. Então, nesse sentido, como aquele objeto, aquela contratação por dispensa e licitação seguirá as mesmas regras do edital, o resultado daquela licitação que sagrou fracassada ou deserta, não tem por que você fazer um TR. Você vai seguir o TR que veio da licitação, Então, não precisa você elaborar um outro TR, tá? Nas adesões, atas de registro de preço, olha que importante, e nos casos de prorrogação de contrato de serviços continuados e fornecimento continuado. Então, aí está claro no artigo 81, nas adesões de registro de preço. E aí o parágrafo único traz uma regra que orienta você como carona, dizendo o seguinte: nas adesões à ata de registro de preço, de que trata o CAPT, o estudo técnico preliminar deverá conter as informações que bem caracterizam a contratação, tais como o quantitativo demandado, o local de entrega do bem e a prestação do serviço. Exatamente, meus amigos, para quê? Para que aquele estudo técnico preliminar comprove que aquela ata que você está aderindo, que é resultado de um edital de pregão, por exemplo, onde possui termo de referência, aquele objeto como um todo atende a sua necessidade, tá? Então, muito importante você atentar para isso aí. Então, a resposta da nossa enquete é: primeira pergunta, o parecer jurídico deverá ser favorável nesse caso? Sim, 34% dos colegas marcaram sim, exatamente porque a própria IN 81 regra que é dispensável para adesão à regra de preço o seu termo de referência. Você vai elaborar um estudo técnico preliminar que vai comprovar que aquela ata atende a sua necessidade. Tá bom? Muita atenção com relação a isso aí para você não estar burocratizando o seu processo de adesão. Faz o estudo técnico preliminar e toda o edital e os artefatos da fase de planejamento lá, do TR, faz planejamento. Então, do TR lá do edital, você vai puxar para o seu processo, tá bom?
muito importante com relação a isso aí. Então, pessoal, espero ter ficado esclarecido. Muita atenção, um assunto muito importante. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Lembrando que estamos com inscrições abertas para o curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torquato, em João Pessoa, na Paraíba, de forma presencial, dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, aonde Atlântico Praia Hotel, com toda a estrutura, com toda a qualidade, todo o conforto, em 24 horas, a aula onde trataremos da fase de planejamento até a fase de contratação, em 3 dias, com todo o conteúdo que será abordado na nova lei. Quer saber mais? Vai na nossa bio lá, tem o link direto para a nossa página do curso. Se não, vem no meu direct, pede uma proposta específica para o seu órgão, inclusive com valores diferenciados a partir de 2 inscrições, e vem se capacitar com a gente. Muito importante, a procura está muito grande, então se atente, se você tiver interesse, vem fazer a proposta e contrata, tá? Porque as vagas são limitadas. Então, é muito importante você estar para isso aí, porque dia 1º de abril você terá que se utilizar obrigatoriamente a nova lei. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais, pessoal.